Irmãos, abra comigo a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Aliás, irmãos, Josué 2, desculpa. Josué 2, versículo do 1 em diante. Amém? Todos acharam? A tradução é Almeida, tá? Almeida, revista e atualizada. Então assim, desse Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai, observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado, escondido os 2 homens e disse: é verdade, os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechado a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles, depressa, porque eu os alcançareis. Ela, porém, o fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído, os que iam após ele, fechou-lhes a porta. Então, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles no eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor que infundis caiu sobre vós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido do Senhor que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Seom e Gog, que estavam além do Jordão, nos quais os destruístes. Amém, irmãos? Glória a Deus. O livro de Josué, que é o 6º livro aí da ordem, né, das Escrituras, ele vai falar do momento em que o povo ele vai começar a possuir a terra prometida, a terra que Deus disse a Abraão, quando prometeu dar aquele lugar a Abraão, a mesma terra que Deus havia falado com Moisés, agora está sobre o comando de Josué, as portas para entrar em Jericó, uma cidade fortificada com muros muito fortes. Então Deus, ele está conduzindo o povo a este lugar. Eles teriam que passar por Jericó, eles teriam que entrar em Jericó, eles deveriam começar ali a conquistar a terra. Então, o Josué, irmãos, ele faz a mesma coisa que o Moisés tinha feito lá no livro de Êxodo, quando separa alguns espias, os principais dentre as tribos, para olhar a terra de Canaã. Moisés envia os 12 espias, mas 10 voltam, e eles desanimam o coração do povo. Eles desanimam o coração das pessoas. Apenas 2 dos espias que foram ali, né, enviados por Moisés, voltam com entusiasmo, com empolgação, com fé. Entre eles, Josué. Josué e Caleb são 2 espias que voltam animando o povo, considerando que se Deus se agradasse deles, eles possuiriam a terra e que ninguém dos cananeus poderiam resistir à entrada do povo de Israel, porque Deus estava com eles. Mas 10 homens influenciaram
todo o povo, desmaiaram o coração do povo de Israel. Então houve ali um período de peregrinação no deserto. Então Josué, ele faz a mesma coisa, só que agora ele envia 2 espias para a terra de Jericó. Os 2 espias entram lá para conhecer o território, para ver como as coisas funcionam, e eles são recebidos por uma mulher. E esta mulher, irmãos, ela protege esses homens. E quando ela protege, guardando eles, colocando eles em cima da casa, entre ali as canas, e os homens procuram, né, os moradores da cidade vão procurar, ela ali despista aqueles homens, e então vai lá falar com os espias. E ela fala sobre isso. Olha, nós temos ouvido o que o Deus de vocês está fazendo desde o momento em que vocês saíram da terra do Egito. Ela vai remeter, irmãos, a um dado histórico de aproximadamente 40 a 50 anos atrás. Há 40 e 50 anos atrás, o povo de Israel estava atravessando o Mar Vermelho. E ela vai dizer, olha, nós temos ouvido de como Deus fez vocês passarem pelo mar. E de como vocês venceram as suas guerras. E como vocês subjugaram alguns reis. Nós temos escutado isso. E quando nós escutamos isso, o nosso coração desanimou. Quando nós ouvimos que o Deus de vocês entregou a nossa terra para vocês, nós desanimamos. E os espias, eles ainda não haviam possuído a terra. Eles ainda não haviam tomado o lugar. Ainda não havia se instalado a guerra naquele lugar. Mas o coração daqueles homens de Jericó já estavam vencidos. O coração deles eles já haviam perdido a guerra no coração. E por que eles perderam a guerra no coração? Porque eles ouviram falar de Deus e o que Deus havia feito ao longo da história. Eu quero falar dessa mensagem, eu quero, junto com esse texto, lembrar de outros textos, falando exatamente sobre isso. Um Deus que já está lá. E quando eu falo de um Deus que já está lá, deve ser para nós alvo de confiança. Muitas pessoas, irmãos, elas têm dificuldade de caminhar com Deus, porque elas tiveram uma experiência ruim de confiança. Elas tiveram relacionamentos que prometiam e não cumpriam. Elas enxergaram ou enxergam, às vezes em Deus, a figura de alguém que deveria dar alguma coisa, mas não deu. Fazer alguma coisa e não fez. Prometeu que iria fazer, mas não realizou. E essa desconfiança é transferida para Deus. A nossa falta de confiar em Deus, a nossa falta de crer de que Deus vai cuidar da gente, essa preocupação demasiada com a vida, de como as coisas vão desenrolar, tudo isso, irmãos, passa por isso. Eu não quero entrar nesse mérito, mas eu vou fazer essa referência. Alguns de nós, irmãos, não vencemos a guerra, não é porque nós não lutamos, porque nós já perdemos ela no coração. Se os irmãos vão lembrar do texto de Samuel, se não me falha a memória, capítulo 17, quando o povo de Israel vai se enfileirar para lutar contra o povo, contra os filisteus, a proposta dos filisteus aos filhos de Israel é: dê-nos um homem, para que lutemos. Por que a gente vai colocar os nossos exércitos a campo? Por que a gente vai despender de uma guerra? Vamos resolver isso de forma mais simplória. Dê-nos o seu melhor guerreiro, nós vamos dar o nosso melhor guerreiro, e aquele que ganhar, a nação de quem perdeu, vai nos servir. Então, os filisteus destacam um homem grande estatura, forte, e que foi preparado para a guerra desde o primeiro dia. Ou seja, as qualidades, os predicados daquele rapaz, né?
do gigante, do homem alto chamado Golias, eram enormes. Ele não era só alto, ele era habilidoso, ele era preparado desde a infância. Imagina, irmãos, todo mundo brincando de carrinho, Golias estava brincando de lança, brincando de esconde-esconde. Golias estava empunhando uma espada. Enquanto as crianças estavam desenvolvendo ali uma outra habilidade motora, ele estava sendo preparado com as artes de guerra, desde criança. Então nós estamos falando de alguém extremamente habilidoso. Mas não apenas habilidoso, ele tinha uma aparência, irmãos, que, imagino eu, pela estatura, que impunha respeito. Mas Israel não estava perdendo a guerra, porque eles estavam descendo ao campo de batalha. Porque a Bíblia vai dizer que durante 40 dias, este homem ofende o exército de Israel. Durante 40 dias ele vai lá e se apresenta e fala: e aí, não vai descer ninguém? Não tem ninguém para lutar contra mim? Não é possível que diante de tantos homens não tenha alguém que vai descer. Israel não havia descido, não tinha guerra. Mas aonde que eles estavam perdendo a guerra? No coração. Porque eles estavam sendo intimidados. Alguns de nós não estão perdendo a guerra porque desceu para guerrear, porque foi lutar, porque foi combater, e está perdendo no coração, porque já perdeu dizendo: mas não adianta eu ir, não adianta eu fazer, não adianta eu ir adiante, porque ele é mais habilidoso, a situação é maior do que eu, as complicações são enormes, nem foi para a luta, nem ganhou, porque está perdendo no coração. Israel durante 40 dias estava perdendo no coração, até que um dia alguém estava com o coração firme no Senhor e venceu a luta. Então, irmãos, às vezes a gente não perde a luta no campo de batalha, a gente perde a luta antes no nosso coração. Eu quero que você tenha confiança em Deus, para que você não perca as lutas no coração. Que você confie que Deus já está lá. Porque, irmãos, quando Deus estava abrindo o mar e livrando Israel das mãos dos egípcios, quando Deus estava abrindo o mar de uma banda a outra, e de uma forma milagrosa, espantosa, estava fazendo o povo de Israel passar naquele lugar, como diz os salmistas, com os pés enxutos, com os pés secos. Quando ele está passando ali, Deus não está apenas vencendo naquela hora o exército dos egípcios, mas Deus já está vencendo o povo de Jericó no coração. Deus não está ganhando uma luta contra os egípcios, Deus não está apenas ganhando a luta contra um povo que havia escravizado Israel por 400 anos. Deus estava vencendo os egípcios naquele momento, mas estava vencendo o coração dos homens de Jericó para tempos depois. Quando Israel chega nas portas de Jericó, Deus já tinha ganhado a luta para eles. E é isso que nós vamos confiar, irmãos. Quando Deus te convida para uma caminhada, não tenha medo. Ele já está lá aonde Ele mandou você ir. Ele já está para além do muro. Ele já está operando naquela cidade. Ele já estava operando para dentro de Jericó. Jericó, à vista, era fortificada, era forte, era poderosa, era cercada, era quase impenetrável. Mas Deus já estava lá dentro, irmãos. Deus já estava lá dentro, não naquele dia, não momentos antes, há 40, 50 anos atrás, Deus já havia invadido Jericó, os corações daqueles homens já estavam desmaiando pelo que Deus fez lá atrás. Deus já estava em Jericó, irmãos. Quando Deus levanta Josué para lutar contra os midianitas, e Gideão, ele é um homem que está malhando trigo no lagar. Ele está colocando o trigo no lugar que deveriam pisar uvas. O trigo, ele é espalhado no eirado, num lugar seco. Mas aquele homem, por medo, estava colocando aquele trigo no lugar úmido e impróprio. Por quê? Porque ele tinha medo de ser roubado. Porque esse era o histórico. Tudo que eles faziam, tudo que eles produziam, repentinamente os midianitas vinham e roubavam deles. Parece, irmãos, que para algumas pessoas, a única alternativa que se resta é se esconder.
Parece ser a melhor das alternativas, é se ocultar. É não aparecer. Algumas pessoas colocam na cabeça um dito popular que prego que se destaca é marretado. Então é melhor não aparecer. É melhor eu nem dar as caras. É melhor eu nem me apresentar. Porque vai dar ruim. Melhor eu me esconder. Melhor eu ficar bem quietinho aqui. Algumas pessoas, elas têm medo. Porque sofreram. Porque foram atacadas. Porque quando se apresentaram, perderam coisas. Então elas estão decididas a viver num ambiente impróprio, insalubre, improdutível, ineficaz, porque tem medo. Então Deus aparece a Gideão. Chama Gideão de varão valoroso. Gideão não está apenas, irmãos, produzindo no lugar impróprio. E deixa eu falar uma coisa, tem muita gente produzindo em lugar impróprio. Tem muita gente que está colocando coisas em lugares errados. Porque tem medo. Deus aparece a Gideão. Chama Gideão para uma guerra. O coração de Gideão é transformado. E Gideão então vai começar a levantar um exército. Os irmãos que não conhecem muito bem a história, Gideão ele capta um grande número de pessoas. E Deus, devagarzinho, de forma didática. E para nós que lemos, até hilária, porque para ele não deve ter sido nada hilário. Deus vai cortando. Fala, ô Gideão, tem muita gente com você. Você levantou muita gente com você. Vamos começar a dar uma tirada nesse pessoal? Ó, chama os medrosos, os desanimados, diz que eles podem ir embora. Eles foram porque estava todo mundo indo. Então, espera eles. Deus vai falar, você está com medo, pode ir embora. Aí vai um povo. Aí falou assim, ô Gideão, tem muita gente ainda com você. Faz o seguinte, leva eles para um rio. Aqueles que se abaixarem e pegar água e trouxeram água até a boca, você deixa. Mas aqueles que se abaixarem para lamber a água como um cão, você manda embora. E quando Gideão faz a última peneira, sobram-se 300 homens. Para lutar com um exército que cobria todo um vale. 300 homens. E aí Josué está naquele negócio, né, irmãos? 300 homens. Mas Deus mandou. Um exército que vem subjugando a gente, um exército que vem machucando a gente, que vem roubando a gente. E aí Gideão, se levanta de madrugada e vai lá no arraial dos midianitas. E ele entra naquele arraial, escondido. E ele encontra pessoas conversando e fala assim, rapaz do céu, tive um sonho agora. Sonhei com um grande pão que vinha e arrebentava com tudo. E o outro falava, é Gideão. Ele vai acabar com a gente. Ele vai destruir a gente. A gente não tem escapatória. Irmãos, entenda uma coisa, quando Deus manda Gideão lá, Deus já ganhou a guerra para ele. O coração daqueles homens já estão desmaiados, já estão caídos. Eles já não têm força alguma. Ah, mas eles são grandes, mas eles são numerosos. Mas Deus já estava no campo dos midianitas, trabalhando o coração, minando as forças do inimigo, irmãos. Nós temos que crer que quando Deus nos diz para ir para um lugar, Ele já está naquele lugar. Ele já está trabalhando naquele lugar. Ele já está movimentando aquele ambiente. Aquele lugar já está sendo preparado para a nossa chegada. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Nós temos que acreditar que um Deus que manda a gente ir, Ele vai com a gente, mas ao mesmo tempo Ele já está lá. Porque Ele é o único que pode exercer a onipresença, estar com a gente na caminhada e já estar lá, operando, abrindo, fazendo coisas que nós não acreditamos que está fazendo. Há um Deus que já está lá, irmãos. O Deus que te manda ir é o Deus que já está lá te esperando. O Deus que te chamou para caminhar é o Deus que está na reta de chegada esperando você. O Deus que te levantou para fazer é o Deus que vai te recompensar no final. Está lá, Ele já está lá. Quando Deus diz para Elias, Elias, o riacho secou,
Os corvos não vão trazer mais comida aqui no ribeiro, mas você vai descer até Sarepta. Eu já falei com uma mulher lá, ela vai cuidar de você. Eu amo esse texto, irmãos. Eu amo demais esse texto. Porque Deus já havia falado com uma mulher que não tinha nada para cuidar de mais um. Quando Elias chega naquele lugar, a mulher não tem nada. Mas Deus já havia falado com ela. Talvez nem ela tivesse acreditado. Quando Deus falou com ela, talvez ela tenha pensado, estou ficando doida. A fome que eu estou passando já está atingindo minha cabeça, porque eu estou ouvindo alguém falar para mim que vai descer mais alguém e eu vou ter que cuidar dessa pessoa. Mas eu nem tenho comida mal para mim e para o meu filho. Mas nós temos que confiar, irmãos, num Deus que manda a gente ir para um lugar que não tem nada. Que a morte já está batendo na porta. Que a morte está dizendo, já é questão de dias, mas nós temos que confiar que estando lá, Deus já preparou todas as coisas. Quando Abraão sobe até o Monte Moriá com o seu filho, e o filho identifica que tem quase tudo que deveria estar para o momento de sacrifício. Ele vê o fogo, ele vê a lenha, ele vê o cutelo, está quase tudo. Ele diz assim, pai, cadê o animal para o sacrifício? O que Abraão diz? Deus proverá para si. Meu filho, eu vim fazer uma coisa que Deus mandou, e eu vou até o final, mas eu sei de uma coisa, Deus vai prover para si. Os autores hebreus vão dizer que Abraão, pela fé, leva o seu filho para ser sacrificado, crendo que Deus era poderoso de trazer o seu filho da terra dos mortos. Eu vou até o final, eu vou fazer tudo que Deus mandou, porque eu sei que Deus está lá. E irá fazer alguma coisa. Ele vai operar um milagre. Quando Paulo, numa das suas viagens missionárias, ele entra numa cidade, e se não me falha a memória, é a cidade de Éfeso. Deus diz para Paulo, Paulo, não teme esse povo, não teme esses homens, porque há muito povo meu ali. Ele está encorajando Paulo, dizendo, Paulo, você vai ter muita perseguição nesse lugar. Os homens vão te perseguir muito aqui. Vão haver muitas controvérsias. Você vai ter que lidar com muitas situações difíceis, Paulo. Mas não tenha medo. Eu já coloquei gente nesse lugar para cuidar de você. Tem gente que pertence a mim que vai te ajudar. Tem gente que eu já estou comunicando no coração que vai te ajudar. E eu quero dizer isso, irmãos, porque sinto no meu espírito que Deus está levantando pessoas para te ajudar. Existem pessoas que Deus está tocando o coração para te ajudar. Existe um Deus que toca corações e levanta pessoas para ajudar, irmãos. Nós temos que acreditar nisso, irmãos. Que quando nós decidimos andar e fazer aquilo que Deus manda a gente fazer, Deus já proveu todas as coisas. Todas as coisas, irmãos. Por um único motivo, porque Ele já está lá. Ele já está lá. O Deus que nos chamou, Ele não vai chegar depois de você. O Deus que te chamou para uma caminhada, Ele não vai chegar atrasado, Ele não vai chegar não. Porque a Bíblia diz que o mesmo Deus que nos chamou, que nos vocacionou, é o mesmo Deus que nos respalda, é o mesmo Deus que nos dá suporte, é o mesmo Deus que anda com a gente até o final, irmãos. É o mesmo Deus. E nós temos de acreditar, irmãos, que Deus está sim cuidando de nós e que Ele já abriu uma porta para a gente. Ele já está fazendo, não é que Ele vai fazer, Ele já está fazendo. Ele já começou antes que nós percebêssemos. Ele já fez algo por nós antes que nós imaginássemos. Esse é um caráter de Deus, irmãos. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro de Deus já está imolado, preparado, antes da fundação do mundo. O homem não pecou. E Deus disse, agora que eu vou fazer? O homem pecou. O que eu preciso de fazer? Tem umas histórias, né, irmão, quando a gente escuta, ela é até bonita, é romantizada, mas não é verdade. Sabe aquele negócio de que houve uma conversa no céu,
E Deus disse, alguém precisa morrer pelo homem. Miguel, vai lá. Gabriel vai lá. Não, Senhor, não vou. Aí vem Jesus e diz assim, eu vou. É bonito, é romântico, mas não é verdade. Porque antes que o homem tivesse feito o primeiro pecado, antes que Adão e Eva tivessem cometido a primeira desobediência, antes que houvesse sequer um jardim, irmãos, o Cordeiro já estava preparado para nós. A redenção que se coloca na cruz do Calvário, em Israel, o Jesus que morre numa cruz do Gólgota, ele não apenas morreu naquele dia, ele já estava preparado para aquele dia, antes que o homem tivesse pecado. Um Deus que previamente nos deu escape, é o Deus que te chama hoje, porque ele sabe como vai ser o seu amanhã. Ele sabe que vai cuidar de você. Ele sabe que ele vai te guardar. Ele sabe que você vai até o final, e ele vai te abençoar. Ele já está lá, irmãos. Nós temos que acreditar nisso piamente. Mas nós não podemos perder a guerra no coração. A maioria das pessoas, irmãos, elas não perdem a guerra na caminhada. Elas perdem a guerra antes de caminhar. Elas não perdem a guerra no campo de batalha. Elas perdem quando elas olham para o seu próprio braço e dizem, eu não tenho força para guerrear. Mas que nessa noite, irmãos, você viva Isaías 40. Um Deus que fortalece os fracos. Um Deus que comunica força aos cansados. Um Deus que dá ânimo. Um Deus que diz que os jovens, eles cansarão e se fadigarão, mas aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças como águia, correrão e não se fatigarão. Por quê? Porque são empossados, empoderados por um poder de Deus, um Deus que nos chamou e um Deus que já está lá operando e fazendo a nosso favor. Porque Ele já está lá, irmãos. Nós temos que crer nisso, Deus já está lá. Eu acredito tanto que Paulo acreditava nesse negócio, que Deus já estava lá, que Paulo chega a dizer, olha, eu não sei o que vai acontecer em cada cidade. Eu vou indo. E quando eu chego em cada cidade, o Espírito Santo me revela cadeias, perseguições, prisões, insultos. Mas ele vai. Talvez alguns de nós, quando a gente estivesse andando, ele fala assim, ó, você vai entrar nessa casa e vão cuspir na tua cara. Eu falo, eu já não vou entrar. Porque vai dar ruim. Ó, você vai entrar, você vai naquele lugar, e quando chegar lá, vai ter uma surra te esperando. Melhor não entrar. Nós criamos uma ideia, irmãos, de que quando Deus nos fala que nós vamos ter alguma adversidade, é Deus dizendo para a gente retroceder. Mas o autor aos Hebreus vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem. Nós não somos daqueles que dão os pés para trás. Nós não somos daqueles que quando diz, você vai ter dificuldade, então eu não vou ter dificuldade. O meu Deus vai comigo. O meu Deus é minha força. Ele é meu escudo. Ele é o meu esconderijo. Ele me guardará de dia e de noite. Eu vou não porque eu sou bom. Eu vou não porque eu tenho todas as condições. Eu vou porque eu estou crendo no meu Deus. Irmãos dos céus, quando Davi desce para lutar contra Golias, Davi não ganha a guerra quando ele acerta a pedrada e depois decapita o gigante. Ele vence a guerra quando ele decide descer para a luta sem a armadura que todo mundo estava acostumado a ir. Eu vou terminar dizendo isso, irmãos. A Bíblia vai dizer que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Mas diante de um mundo, as nossas armas parecem loucuras. Porque, irmãos, o povo de Israel vê Davi descendo com um cajado na mão, uma funda na cintura, aquilo é loucura. Porque o homem que ele ia enfrentar era um homem muito maior e, teoricamente, muito mais preparado que Davi. Mas Davi vence a guerra quando ele decide lutar a partir de quem ele é e não de quem as pessoas queriam que ele fosse. Quando ele decide que ele não vai usar uma armadura porque todo mundo usa.
Que ele não vai colocar uma armadura, porque alguém diz para ele que a melhor forma de vencer a guerra, quando ele acredita piamente que a melhor forma de vencer a guerra é confiando em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, eu quero orar depois disso. O Noé, durante todo o tempo de construção da arca, todos os dias, o Noé parecia o homem mais louco da face da terra. Todos os dias. Imagine, irmãos, porque a Bíblia vai dizer que Noé, ele pregou durante todo esse período. E o Noé, ele pregou durante todo o tempo de construção de um evento que nunca aconteceu. Vai cair chuva, água do céu. Deus vai inundar esse lugar. Deus vai condenar esse povo. E durante todos os anos de construção da arca, Noé parecia o homem mais louco da face da terra, irmãos. Até que o dia, Deus decidiu abrir as comportas do céu e da terra e encher água. E naquele dia, Noé saiu do homem mais louco da face da terra para o homem mais prudente da história daquela humanidade. E é isso que nós temos que acreditar, irmãos. Que quando Deus nos chama para viver um estilo de vida, Deus nos chama para lutar uma luta com as armas que não são desse mundo, nós parecemos as pessoas mais loucas, até o dia em que Cristo se revelar a todo olho, e nesse dia nós seremos revelados os mais prudentes e sábios da nossa história. Mas nós temos que acreditar que Ele está lá no final nos esperando, que Ele que nos chamou e Ele vai nos recompensar quando nós chegarmos lá no final. Que o Deus que nos chamou, Ele vai nos dar uma coroa de vida. Que o Deus que nos chamou, Ele vai nos dar respaldo até o final da nossa história. Amém, irmãos? Podemos orar? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Eu gostaria que você saísse daqui, crendo nisso. Crendo que Deus é capaz de te fortalecer para uma jornada e uma caminhada poderosa. Deus é poderoso para te dar ânimo, um ânimo sobrenatural. Um ânimo, eu diria como o ânimo de Abacuque, que ele vai dizer: o Senhor me fez andar em lugares altos, Ele fez os meus pés como da corça, Ele me faz andar em lugares elevados. Que você sinta uma graça, um ânimo, que você confie que aquilo que para você é difícil, impossível, Deus já está do outro lado do muro, ganhando a guerra por você. Deus já está no campo dos midianitas, ganhando a guerra por você. Deus já está na casa da viúva, abrindo portas e derramando bênçãos para você. Deus já está do outro lado do muro, provendo para você, em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus, então? Pai, é no nome de Jesus Cristo que nós oramos essa noite. E nós rogamos a Tua graça, a Teu favor e a Tua misericórdia, Senhor. Pai, aumenta o nosso nível de confiança e de ousadia no Senhor nessa noite. Nos faz acreditar, Pai, que o Senhor é o Deus que nos chamou e é o Deus que já está vencendo as lutas, as guerras e a batalha por nós. O Deus que nos chamou para ir para um lugar, é o Deus que já está nesse lugar nos dando vitória e concedendo a cada um de nós graça. E nós só iremos acessar esse lugar de vitória e de graça se formos até o final. Aquele que chegar até o final, como diz Apocalipse, dar-te-ei a coroa da vida. Nós somos aqueles que vão até o final, que percorrem o caminho até o fim, que vão até o final, que não retrocedem, que não desanimam, que não param, que não questionam, que não perdem as lutas do coração. Não, Senhor, nós somos aquele cujo coração está firmado no Senhor, cujo coração está crente em Deus, cujo coração confia no Senhor Todo-Poderoso. Pai, aumenta o nosso nível de ânimo, aumenta o nosso nível, Senhor amado, de confiança. Dá-nos confiança e fortalece os nossos pés, fortalece nossos braços, dá-nos ânimo ao que está cansado, dá força àquele que está desanimado, levanta ao que está caído e
Põe força nesse que está, Pai, caído e prostrado. Senhor amado, aviva-nos, toma-nos por completo, enche o nosso coração de fé, de convicção e de certeza para a caminhada, Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu creio, ó Pai, que do outro lado existe um Deus que já tem tudo preparado para cada um de nós. Um Deus que já preparou todo o terreno. Que vão haver dificuldades, os muros continuarão à nossa frente, as dificuldades continuarão a se levantar, mas há um Deus que nos fortalece dia após dia, para que a gente continue a nossa caminhada. Fortalece nossos irmãos, fortalece a tua igreja, e dá ânimo aos teus filhos, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte, em nome de Jesus?